Boa noite. Fala, Lucas, tudo bem, cara? E aí, rapaz, como é que estamos? Bem, cara, eu não te procurei semana passada porque eu tava tossindo e morrendo daquele jeito lá. Essa semana tá Uhum. melhor. E tô curioso, tô curioso. O que você tem acompanhado em relação a... Primeiro, como que você tá e depois o que você tem acompanhado da guerra? Ah, tá tudo em paz, eu tô correndo com o meu TCC e sempre dando alt tab pra guerra pra ver o que é que tá acontecendo. Aham. E eu me aprofundei um pouquinho nos estudos aqui pra falar um pouco mais da água, até pro meu TCC foi útil isso, por incrível que pareça. Que legal, cara. Mas a gente teve 2 semanas super movimentadas com a Rússia fazendo o que tá fazendo ainda. Não dá pra confiar em nada que os caras dizem. Eu não sei se você viu o Abramovich, que era o dono do Chelsea, sobre o que aconteceu com ele. Não, não. Ele vendeu o Chelsea e disse que ia doar parte da grana ou toda a grana para instituições que ajudassem a Ucrânia. Uhum. E aí o Putin chamou ele para uma negociação, para falar do assunto. E ele voltou de lá com dores nos olhos, com inflamações, e tudo indica que ele foi envenenado e os russos culparam o clima. Ele Caramba, passou cara. mal por causa do frio, sei lá. E também teve algumas das reuniões, deixaram passar algumas informações, né, que os russos chamaram os chanceleres da Ucrânia para conversar e não cumprem com nenhum acordo. Parece que estão indo para as reuniões já dispostos a negarem qualquer exigência, sabe? E aí tá num clima de não dá para confiar na Rússia para nada e não importa o que parece que está acontecendo, a gente só vai acreditar quando removerem completamente as tropas e tal. Tá no jeito que ninguém concorda com nada, ninguém confia em ninguém. Porque assim, os dois lados não cumprem com a palavra e também colocam a palavra na boca dos outros. E sim, tá difícil entender. Sim, o Putin mandou as tropas recuarem, disse que ia incentivar um cessar-fogo para o início das negociações. No dia seguinte, ele convocou mais 130 mil tropas. Aí, a mesma coisa, teve um ataque agora a uma cidade russa, a um armazém, eu não sei se foi de arma, de combustível, enfim. Dizem que foram helicópteros ucranianos, não dá para saber. A Ucrânia não assumiu a autoria. Uhum. A gente tem especulado que pode ter sido um ataque dos próprios russos para dar continuidade ao conflito. Esse recuo dos russos pode ser para se organizar e entrar mais ainda numa próxima investida. Então, na tua opinião, você acha que isso acontece do lado ucraniano também? Você acha que não tem muito prédio civil explodindo para manter essa retórica de, meu Deus, Rússia malvada? Eu acho difícil. Você acha que não? Porque os russos já estão fazendo o suficiente, Já sabe? já estão dando argumento suficiente. Não Já estão precisa explodindo bastante coisa. Não tem por que eles quererem incriminar os russos mais ainda. Eu acho que dentro do território ucraniano, não. Não. Acho que não. Faz sentido. Eu não consigo mais fazer aula com a Anastasia. Me parte o coração, assim, sabe? Porque ela tem uma esperança muito grande de que... Toda semana parece que a guerra está muito para acabar porque a Ucrânia está mandando muito bem nos combates e porque os russos eles estão muito com a moral muito baixa, e isso me dá um aperto no coração, porque assim, ao mesmo tempo que eu não posso tirar isso dela porque é o que está mantendo ela lá, não é verdade também, né? E aí você fala, cara, mas que merda, né? A gente tem motivo para comemorar alguma coisa também. Essa impressão que ela tem e que tem sido muito divulgada na mídia aqui, eu acho que é uma verdade. A Rússia tem mostrado sinal de fraqueza, coisa que a gente viu na frente das câmeras de muitos soldados desertando e passando para o outro lado, literalmente. E isso não existe. Não existe, principalmente vindo de potência, sabe? Na história, nenhum soldado americano nunca se rendeu para o lado mais fraco, quando eles estavam
invadindo, seja E lá onde aí for. muitos Ou pelo menos não russos, tem relato porque disso. não concordavam com o que estava fazendo, largavam os tanques, esses tanques ficavam para a Ucrânia e o cara desaparecia no mato e pedia... Isso. Sim, sim. De qualquer jeito, é inegável que a entrada da Rússia foi estabanada. Não dá pra dizer que os caras tiveram organização. Mas você tem essa impressão de que a guerra ela pode acabar a qualquer momento e por esgotamento da Rússia? Eu não consigo enxergar isso, cara. Eu não consigo ter certeza de nada. Não dá, possível, né? é possível Não que dá. acabe amanhã, é possível que acabe daqui a 10 anos. Eu torço pra que acabe o mais rápido possível, mas... Sei lá, eu não tenho incógnita, interrogação, não sei nada também. Não sei nada. Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Essa é a impressão Exato. essa é a impressão que eu tenho. Você vai aumentando o conhecimento, vai aumentando o tamanho do disco da pizza, mas aí aumenta a borda de contato com o que você não sabe, né? Então, quanto mais você sabe, mais você toma consciência do quanto te falta. E sempre vai faltar. Então, qualquer pessoa que tente resumir a guerra de forma simples tá fazendo besteira. Você vai usando cada vez menos a palavra certeza. Sim. Eu vou fazer as minhas divagações e você me fala o que você pensa a respeito. Uma das coisas que me deixam triste é porque, assim, antes eu achava que cada dia que passava era uma prova muito grande de que a OTAN estava completamente perdida e isso era mostrava uma certa força do Putin. E depois eu fui vendo que eu estava meio inocente demais, assim, né, em relação a isso. E aí quando você vê 4 bilhões em armas, um plano Marshall sendo desenvolvido para reconstruir o país, o Zelensky fazendo o que ele está fazendo com a política no país dele, os Estados Unidos vendendo gás para a Europa, tudo isso faz pensar, caramba, essa guerra está conveniente igual estava Irã contra Iraque. Essa guerra está conveniente porque assim está movimentando economias muito fortes, tá mudando o comércio e se não tivesse bom para os dois lados, essa guerra não ia estar acontecendo mais. E aí estão fazendo isso num território que não é o Oriente Médio ali, que não é Afeganistão, Paquistão, Irã, Iraque, Síria. E tá tudo bem, e a coisa está se estendendo. E o que eu penso se não fosse interessante, isso não estaria mais acontecendo. Eu sei que é uma ideia conspiracionista meio louca, mas o meu medo é que seja interessante para os dois lados por muito tempo. E aí você desola a Ucrânia e transforma ela num novo Afeganistão, a sofrimento de toda a população, mas aí você vê várias potências se recuperando e conseguindo gás para continuar por mais uma década mantendo o status quo, assim. Sim, tem muito disso acontecendo. Isso aconteceu com a guerra da Chechênia. Se você for olhar a Chechênia no mapa hoje, não existe mais. Ela ficava em cima da Geórgia, não existe mais. A Geórgia ainda é um país, mas virou governo fantoche dos russos. Aconteceu exatamente a mesma coisa com a que está acontecendo com a Ucrânia. E como que teve aproximação com a OTAN. E como que a Geórgia hoje? Ela está desolada? Ou ela está se recuperando? Não, tá razoável. Tá razoável. Até para fazer negócio lá é um puta paraíso fiscal. Entendi. Até para abrir empresa para fugir de imposto no Brasil, tem gente fazendo isso, que eu sei. Agora virou um país fantoche russo. Bem ou mal, assim, acabou com guerra, tem estabilidade agora, que é a Rússia que controla. Mas é um fantoche da Rússia e antes era um país independente. Teve essa aproximação com a OTAN, um país pequeno, do lado da Turquia, lá no meio do nada. Teve essa aproximação com a OTAN, ninguém sabe por quê. Aí é aquele negócio da armadilha, né? Foi só para enfraquecer a economia dos russos, que aí deu motivo para os russos quererem gastar dinheiro em armas e desgastar, né, o exército em guerra lá. Então, provavelmente a mesma coisa. E essa divagação de que você pensa que tem muita gente interessada, eu assisti um canal, eu passei a acompanhar um canal que é de um cara, ele parece ter um viés mais bolsonarista, mas ele é um militar de alta patente das Forças Armadas do Brasil, então ele é maluco. E mudou completamente várias opiniões que eu tinha, vários vieses que eu tinha a respeito da guerra da Rússia e tal.
E aconteceu durante essa semana, enquanto eu estava pesquisando sobre a crise hídrica e tal. Ele me deu vários insights, assim, que eu não vi a academia discutir, que eu não vi professor meu falar, e isso me deu um desespero, sabe? Gente, até aí, mesmo correndo o mais rápido possível, mesmo tentando conversar com todo mundo e buscar conhecimento no máximo possível de fontes, parece que eu tô numa bolha ainda. Sabe? E a OTAN me deu muito motivo para desconfiar o máximo possível da OTAN, de não gostar da Ucrânia, de não gostar de ninguém, e de até cogitar aproximação com os russos no futuro. E a gente vai falar disso. Mas enfim. Outra coisa. Eu ouvi nossa última gravação. Teve o questionamento que você fez da importância de ter um país armado e tal. Assim. Eu consegui encaixar aqui na pauta pra... Pô, que bacana, cara, que bacana. Que é o histórico da população, uma coisa que o Brasil não é. E por não ser, ele não pode ser levantado assim muito rapidamente. E eu quero te escutar falando sobre isso, assim, porque é super interessante. Então, eu acho que a gente pode começar por aí, né? Sim, podemos. Então, para falar a gente vai falar dessa parte, primeiro diferenciar, né, o que é que eu chamo de ter um país armado. Vamos diferenciar o que é defesa do que é armamentismo. Defesa, não existe Estado sem defesa. Todo país precisa de um exército, precisa do mínimo de um contingente militar, de tecnologia, de preferência de tecnologia própria, que não saia comprando tecnologia russa ou americana. E isso todos os estados são, até hoje. Agora, muito recentemente, o Chile entrou numa vibe meio torta, meio esquisita, que me preocupa aqui na América Latina, porque eles estão querendo, pela primeira vez na história, fazer um Estado sem defesa. Eles estão querendo abolir, adotar as ideias malucas que tem de uma esquerda esquisita aqui do Brasil, de vamos acabar com a polícia, vamos acabar com o exército, o exército é inútil, não faz nada. O Brasil só tem o tamanho que tem hoje por causa do exército. O Chile só é o Chile, só não é outro pedaço do Peru e da Argentina porque tinha exército, eles vão acabar com isso. Assim, a gente está numa época muito pacifista assim, na América do Sul, a gente não teve mais conflito armado desde do fim das últimas guerras de independência, mas é um risco muito grande. Pode vir até do mar a invasão do Chile depois que ele se desarmar. Interrogação, ninguém sabe o que vai acontecer depois disso. Mas da questão do armamentismo, isso é um a mais que a população pode ter, porque é muito mais difícil você entrar em um país que a população tem intimidade com as armas, que sabe o que é uma arma, que treina com a arma desde criancinha. Por mais que pareça uma ideia esdrúxula, absurda, porque o brasileiro está muito aquém, está muito além desse viés. O Brasil nunca teve e não acho que tem razão para ter também. Assim, quem quer que queira, eu defendo o direito de todo mundo que quiser e ter capacidade psicológica, assim, que passe no psicoteste pelo menos para comprar uma arma, eu defendo que tenha. Isso a opinião pessoal. Mas existe países que não é uma opção. É impossível por várias razões. A gente tirando para os Estados Unidos, quer que eu mostre o mapa? Acho que fica mais interessante. Sim, vamos lá. Deixa eu compartilhar. Pronto, tá vendo aí, né? Sim. Os Estados Unidos, a gente falou da expansão para o oeste, que ele começou só com isso aqui e depois foi expandindo. A expansão não foi pacífica, não. Eles encontraram índios e encontraram mexicanos. Todos os lugares aqui onde tem Las Cruces, Los Angeles, San Diego, esses nomes são espanhóis, não são nomes americanos. Por que chama assim? Porque foi tomado. Foi tomado à base da força. Então, para hoje, não existe você desarmar. Essa metade dos Estados Unidos não aceita de jeito nenhum. A Califórnia tem adotado mais, assim, é exceção da regra, porque tem adotado governos mais progressistas e por ser muito pacífico, por ter
garantido pelos outros estados a defesa, ela se dá o luxo de se desarmar hoje, mas é impossível você tirar da cabeça de um texano ou de quem está em Phoenix ou Albuquerque, que tem as fronteiras muito mais instáveis, que tem gente passando para outro lado e tem o óleo fomentado pelo próprio governo e tal. É muito mais difícil você desarmar essas pessoas. A Suíça é outro exemplo forte disso, porque sempre foi um país muito armado no sentido da defesa, sempre teve um exército forte, mas a população civil sempre sentiu a necessidade de pegar em armas para se defender dos governos em volta, porque só que sempre foi muito instável. Sim. França, Alemanha, Hungria, Itália, Grécia, todo mundo já tomou isso tudo aqui e já subjugou todo mundo. A Suíça é um dos poucos países que não tem tomado. Não só por esse sentimento armamentista, mas por causa das fronteiras também. Deixa eu ligar o relevo aqui. Isso que eu ia te perguntar, como que é o relevo da Suíça e como que ele ajuda na proteção das grandes capitais ali? Você tem o que está escuro aqui é montanha. Considerável aí, né? Isso ajuda um pouco, né? Demais. Aqui é montanha, aqui é montanha, aqui é montanha. Então as principais cidades, Berna e Zurique, estão em lugares que ainda tem água, então só tem um acesso. Imagine uma população 100% armada, ela só precisa apontar os canhões para um lugar. Sim. Então é suicídio você tentar invadir a Suíça. É por isso que ninguém conseguiu. Não é porque os caras são tão fodas também. Por causa disso também. Para invadir a Suíça, você tem que bombardear a Suíça, você tem que inutilizar, você tem que terraplanar a Suíça. E até para isso eles têm defesa. Não sei se você sabe, mas para ser um cidadão suíço, você tem que garantir, para comprar uma residência na Suíça, você tem que garantir que tem bunker. Para você e para sua família. Não sabia disso não. Então, é o país mais armado per capita. E vem daí também, dessa defesa já é preparação para a guerra nuclear. Eles têm até isso. Acho que se tiver outra guerra, mais uma, a Suíça, quem quer que tente tomar a Europa, a Suíça vai ser o último lugar a cair. Por causa disso. Esse negócio do histórico do povo é uma questão muito interessante, porque você vê que isso é uma realidade completamente diferente do brasileiro. Que o brasileiro nunca teve medo de ser invadido pelo estado vizinho ou pelo país vizinho, e a distância geográfica ela é tão grande que a gente só tem medo de bandido mesmo. A gente não tem medo de alguém vir tomar o nosso país de nós, nunca se cogitou, né? E os caras vêm e tomam as empresas, tomam as fontes de recurso, mas não é preciso violência para isso. Nosso maior inimigo é interno, tanto da violência física quanto institucional. E o grande ponto é que é muito fácil você manter a paz enquanto você tem abundância de recurso. Enquanto o Brasil está vendendo comida e essa comida está dando para o mundo inteiro, é uma coisa. Agora, quando você tem diferentes populações e você não tem recursos para todo mundo, elas vão entrar em guerra. E é assustadora essa ideia porque a gente não é educado e a gente não nos dizem que daqui 30 anos, por exemplo, a gente pode viver uma guerra inevitável e que a gente pode sofrer invasões e que a gente pode ter que lidar com isso. Pode e provavelmente vai. Sim. Então, assim, a ideia de que a Lana vai ter que se virar e sobreviver numa guerra é muito assustadora, e quanto mais rápido a gente se acostumar com isso e preparar a próxima geração para isso, melhor. Se não acontecer, que bom. Se não acontecer, que bom, mas enfim, a gente vai chegar lá quando falar da crise. Só para a gente encerrar esse ponto das armas aí, a gente pode ir para a questão da legislação. Eu falei até em outros vídeos que a proibição de arma funciona por uma série de motivos em alguns lugares e não funciona em outros. No Brasil, para além da questão ideológica, isso aqui nada a ver com opinião minha, tá? Por que a criminalização das armas assim, pela população é ineficiente? Por que o Brasil seria mais inteligente adotar o armamentismo do Brasil? A gente não tem controle de fronteira. Se você pegar a Inglaterra banhou as armas. A Irlanda também. Eu acho que nem a polícia anda armada lá. É uma ilha.
A ameaça armada a gente vê de longe. Uhum. O Japão é a mesma coisa. O Japão é proibido ter armas também, não é? Sim. Os policiais Mesma também coisa. não têm arma, só as forças especiais têm arma. Isso, é uma ilha. Austrália é a mesma coisa. Nova Zelândia é a mesma coisa. Por que é que não dá certo no Brasil ou nos países da África? A gente tem isso tudo aqui de fronteira, a gente não tem nenhum controle sobre isso. A gente não tem problema assim de país reivindicar a fronteira com o Brasil. A gente pode ter no futuro. Mas, por exemplo, a fronteira entre a Guiana e a Venezuela, por que é que essa linha pontilhada está aqui? Porque essa fronteira não é bem determinada. Isso. A Guiana diz que isso aqui é dela e a Venezuela diz que isso aqui é dela. Uhum. E aí, como a Google também não sabe, fica assim. Isso aqui tudo tem... É onde se dissemina os grandes traficantes de droga da Colômbia e da Venezuela, do que a gente já chama de narcoditaduras, né? Porque o PCC e o Comando Vermelho da Colômbia e da Venezuela estão no governo. Uhum. O Maduro tem que lidar com isso. Os colombianos sempre tiveram que lidar com isso, desde Pablo Escobar. Uhum. Então, o controle de arma e droga... Convenhamos, né? O PCC ele também não está fraco e também não... E está muito bem disfarçado, né? Também. Mas o grande ponto a gente tem isso aqui tudo de fronteira que não é pacífica, é de difícil acesso e que tem muito mais traficante do que polícia aqui. É impossível a gente deslocar todo o continente militar para cá. Não é nem inteligente a gente fazer isso. Então, por causa disso, não dá pra gente proibir arma no Brasil do jeito que é. Por isso que as armas aqui, por mais que o PCC e o Comando Vermelho não sejam a força, são eles que detêm o monopólio da força em vários lugares. E a gente não pode ordenar nosso contingente militar acabar com as forças armadas, porque pelo mesmo motivo que os Estados Unidos não tomam Cuba. É uma tragédia humanitária fazer isso, não pode. Agora, finalmente, vindo pro Oriente Médio, a gente pode falar da qualidade do solo, outra característica geopolítica. Porque não dá pra gente falar de escassez de água sem falar de Oriente Médio, né? Eles já vivem isso aqui, eles já enfrentam guerras desde sempre com isso aqui. Por que é que o Egito se desenvolveu antes de todo mundo? Por que é que foi o primeiro império? Por conta do Nilo e da fertilidade que ele traz e da água doce que ele tem. Isso. Tudo que você está vendo amarelo aqui é deserto, é zona inabitável, que a gente só consegue habitar hoje por causa de tecnologia, por causa do ar-condicionado, por causa de trens e petróleo e tal. Mas os primeiros lugares a se desenvolver foram tudo onde tem verdinho. Israel, Jordânia, Líbano, Tártaro, etc. A gente tem uma divisão enorme de religião aqui, que sempre aconteceu. E eu tenho problemas assim, para definir exatamente o que é isso aqui. Eu me questiono se a religião não é usada simplesmente como desculpa para invadir outro território. Eu tenho a impressão de que os grandes religiosos desses países não dão tanta importância assim para a religião. Sabe? Quanto mais eu estudo, mais eu vou para esse viés. Sabe que é muito natural que você use a religião para unificar grandes massas. O ser humano ele não vive bem em grupos de mais de 150 pessoas, né? Fora isso, você tem que ter uma abstração e tem que ter uma causa para unir todas as pessoas. Então, lutar porque ele quer a terra, porque ele quer matar o outro, não, mas assim, lutar pelo paraíso, vai. E aí, como que você, depois de perder, quer dizer, depois de ter todo... Eu falo muito desse negócio de espaços, de vácuos de poder. Quando você cria um espaço de vácuo de poder, alguém vai ocupar e vai contar uma história e vai dizer, olha, Deus é assim e o paraíso é desse jeito e a palavra é desse jeito, e você não consegue aniquilar um pensamento que passou a fazer parte da crença coletiva, da cultura. A única maneira que você tem de fazer isso é causar uma ruptura com uma outra crença.
Ou seja, você não consegue chegar e falar tudo que vocês acreditaram até hoje era mentira. E você não consegue fazer com que todas as pessoas que acreditam num determinado Deus comecem a seguir você só porque você quer. Você tem que convencer de que você é representante divino. E geralmente você faz isso quando você consegue impor outros dogmas. Então, primeiro você entende por que Jerusalém geograficamente era tão importante. E aí depois você entende por que é que tantas religiões férteis surgiram lá. E elas surgiram para concorrer em espaço com os outros, porque aí você define muito bem quem está do teu lado e quem te obedece cegamente. Se você não conseguir essa obediência cega, você não sobrevive, não prospera. Então, essas 3 religiões, na minha concepção, assim, isso fonte voz da minha cabeça. Muitos outros grupos tentaram crescer e não conseguiram, porque a versão religiosa que eles contaram não teve um poder de conversão grande o suficiente. E aí, depois que você cria uma religião, você tem poder sobre todos aqueles que acreditam nela. Não sei se faz sentido com o que você estava querendo propor aí. Não, faz sim. Justamente, a impressão que eu tenho é que em algum momento, quando estava se expandindo o cristianismo aqui, não só por outra crença, a pessoa que iniciou, eu posso estar sendo completamente ignorante aqui, porque eu não tenho muito conhecimento das religiões islâmicas. Eu sei um pouquinho da geopolítica, da distribuição deles, mas não faço muito disso. O que eu quero dizer, eu não sei se a iniciativa para a criação e distribuição e fomento dessas religiões foi só para não ser dominado pela religião do outro. Entende o que eu quero dizer? Não, faz todo sentido. Então, é isso. Quem é o verdadeiro herdeiro de Abraão? Quem é o verdadeiro herdeiro de Jacó? Quando você responde essa pergunta, por exemplo, quem é o herdeiro de Maomé? Então, isso. Porque você tem uma ruptura, então você tem os xiitas e sunitas, né, a divisão ali. Depois que Maomé morreu, tipo, como é que você criou um vácuo de poder? Ou você tem um cara que consegue herdar tudo, ou você vai ter 2 pessoas ou mais que vão dividir isso. Só que não dá pra você falar, me segue porque eu sou mais legal. Não, você tem que permear a fé, a crença das pessoas naquilo que elas consideram como formador de uma nação. Então você fala, na verdade você não pode seguir o outro lá, porque o outro ele foi pro caminho errado, porque ele acredita no Deus errado. O Deus de verdade está com a gente. E aí você mantém a submissão cega das pessoas no seu estado. Então a religião ela sempre andou muito do lado do Estado, assim, ao ponto de você ter o Henrique, não foi eu sou péssimo para nomes, eu lembro essas histórias e não lembro os nomes. Mas quando você tem uma disputa entre o trono da Inglaterra e a religião lá dentro, o que acontece? Eu vou me divorciar. E não, mas isso é contra os propósitos divinos. Não, mas Deus está do meu lado. E não só ele me autoriza a me divorciar, como a verdadeira igreja está aqui comigo. Você vê que para a população inglesa é mais fácil você acreditar num cara que está dizendo para você que ele é representante de Deus do que você seguir um cara que é doido de peitar a igreja toda e ir para a guerra se for necessário. Então, sempre que você tem uma nova religião, e isso acontece até hoje com as neopentecostais, assim, os dissidentes do Bispo Macedo, o que eles são? Eles são os caras que falam que o Bispo Macedo é um corrupto, que ele é que ele extorque, que Deus está aqui, é na minha igreja que Deus está, e aí esses vácuos de poder eles vão sendo preenchidos. Sim. E mesmo que seja de fato, mesmo que tenha uma corrupção de fato, não vamos ser inocentes de achar que só porque o cara tá acusando, tá falando a verdade, ele tá sendo 100% honesto. Exatamente. Porque ele não vai querer fazer nada dali em diante. Exatamente. Aí, daqui do Oriente Médio, a gente sempre teve, sempre desde a Pérsia, né? Foi o último império que conseguiu unificar isso tudo aqui. Foi onde é o Irã hoje, eles são os descendentes dos persas. Teve o Ciro I, se eu não me engano, que conseguiu unificar isso tudo, e só depois foi o cara que tomou pau dos 300 de Esparta. E aí o império dele começou a cair dali. Depois disso,
a gente teve até... Eu vou correndo bastante aqui pela história, né? Porque nada disso aqui nunca teve estabilidade. Nunca teve. Independente do que os Estados Unidos ou Europa fizeram aqui depois, independente se Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos tentaram tomar o Afeganistão e ninguém conseguiu. Mesmo antes disso, eles já estavam em conflito constante. Por causa de guerras religiosas, que eu digo que é a desculpa por causa de recursos naturais. Agora, partindo para o ponto que a gente combinou de falar antes, da questão Israel-Palestina. A Palestina, o povo palestino tem um sentimento parecido com o que é o polonês. Já foi dominado por todo mundo, mas o polonês sempre existiu. A diferença é que a Polônia conseguiu estabilidade e defesa a ponto de consolidar um território que ele chama que é deles mesmo, certo? No pós-guerra. E não teria conseguido se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra, certo? O que é que deu a última divisão da Palestina? O que foi que deu fim no povo palestino? O fim da Primeira Guerra Mundial, a Palestina saiu como derrotada. Ela era uma unificação de império. Ela estava no Império Turco-Otomano, fazia parte, era povo palestino já submisso a outro grande império. E depois de perder a guerra, essa faixa de terra aqui do deserto foi justamente disputada pelas potências que ganharam a guerra. A terra mais fértil que tem, que ficou dividida assim, vamos dividir judeus e palestinos aqui, porque já no fim da Primeira Guerra, os ingleses vieram trazer os judeus para cá. A gente disse que o antissemitismo era difundido na Europa por causa que os judeus sempre tiveram educação financeira e tal. Então, já na Primeira Guerra, antes do Alemão Maluco, eles já tinham trazido os judeus para cá, parte dos judeus ingleses para cá, justamente porque já tinha essa divisão. Tô cansado de você ser dono de todos os comércios da cidade e ficar aí no meio de saco. Isso. Sim. Então o judeu que não gosta não gosta mais de morar aqui, vamos lá que a gente vai arranjar um lugar para vocês no território que a gente ganhou. Beleza. Vamos dividir o território. Eles dividiram várias faixas de terra. Essa faixa de terra, a Cisjordânia hoje, toda essa parte e isso aqui embaixo. Eu tenho uma segunda faixa aqui paralela a essa. Eles deram isso para a Palestina, e para os judeus pararem de encher o saco no território deles, já que eles ajudaram na guerra, vamos dar toda a área verde, todo o terreno fértil para os judeus. Correto? De jeito nenhum. Vocês estão tirando um povo soberano de uma terra porque ele perdeu uma guerra. Daquela parte que eu disse do direito internacional. O direito internacional não serve para a Rússia porque a Rússia é uma potência. Mas a Palestina nunca foi, nunca será, por causa do tamanho que tem, enfim. Direito internacional serve para isso, para países que perderam guerras, que escolheram o lado errado, e países que não são potência. Então, historicamente, a gente tem direito internacional, tem uma Corte Suprema de Justiça, tem uma na Holanda, tem uma na Bélgica, justamente para julgar crimes de guerra. 99% dos julgados eram pretos ou pardos. Foram pretos ou pardos. Em países pequenos e derrotados. E aí você não consegue colocar os Estados Unidos e fala paga, né? Porque você não tem força para isso. Exatamente. Os últimos brancos que foram julgados lá foram da guerra do cerco de Sarajevo, que a Sérvia fez. Foram criminosos de guerra da Sérvia que saíram derrotados da guerra, e aí vamos subjugar os políticos sérvios lá. Aí, daqui da parte da Palestina ainda, deu a Segunda Guerra, os israelenses já, o que são os israelenses hoje, os judeus, já acenderam a luzinha. Nossa, a gente não é bem-vindo em lugar nenhum, a gente precisa de uma terra para chamar de nossa. Para onde é que a gente vai? Naturalmente,
para o lugar onde tem mais judeu no mundo. A gente vai para Israel. A gente vai para o que a gente vai chamar de Israel. A gente vai para Jerusalém e para o território que nos foi dado no pós-Primeira Guerra. Chegando aqui, eles tomaram conta, eles dividiram... eles chegaram até pacificamente, eles não encheram muito o saco dos palestinos. Assim, o que começou, de fato, a guerra, o conflito que temos hoje entre Israel e faixa de Gaza e Cisjordânia foram a declaração de guerra dos outros países contra Israel quando eles se consolidaram enquanto Estado. Entende? Então, eles se organizaram e aí vamos lá para aqueles conceitos, resgatar aqueles conceitos que a gente deu antes. Quem desceu para Israel? Foi a elite política, ideológica desses países daqui que estavam insatisfeitos com os rumos que a política estava indo no território europeu, certo? Então foram os melhores médicos, os melhores engenheiros, os melhores juristas, alguns melhores militares do território europeu, da terra abençoada, vieram se alojar numa terra amaldiçoada, que não está entre trópicos, mas está em uma terra que é basicamente a mesma coisa, porque é infértil, certo? Deixa eu contar um pedaço da história de maneira extremamente resumida, e aí você me valida ou me corrige. Claro. Uma coisa incrível do povo judeu é que, sim, eles têm essa coisa da prosperidade financeira como algo religioso e que é sagrado que eles façam, enquanto que o cristianismo, por exemplo, condena o lucro e a gente tem uma outra visão do dinheiro e da prosperidade. Só que eles tiveram uma união muito grande de identidade, de religião, só que eles perderam território físico e eles foram sucessivamente expulsos de suas terras. E ao serem expulsos de suas terras, ao invés de enfraquecerem e falar agora eu sou americano porque eu mudei para os Estados Unidos, agora eu sou francês porque eu vim aqui para a França, eles mantiveram a sua união identitária, religiosa, e prosperaram onde quer que eles fossem. Eles se ajudaram e continuaram crescendo. Então, espalhados como foram, eles foram odiados porque eles eram prósperos demais comparados com a média. Isso equivale a gente ver um monte de venezuelano entrando no Brasil e os caras prosperando porque parece que os caras jogam bufada, eles são mais inteligentes que a gente, quando vê eles são donos de tudo e te pagam muito pouco porque eles são sovinos, porque eles gostam de lucrar e eles lucram descaradamente. Isso vai gerando ressentimento em vários países e eles foram perseguidos, e parece que quanto mais apanha, quanto mais perseguido mais se fortalece dentro dos seus grupos, dentro das sinagogas onde eles conseguem se reunir. Então, em vários países da Europa, com diferentes idiomas, eles não só enriqueceram, como eles chegaram a posições de poder. E depois eles levaram esse conhecimento de alto nível de volta para o estado que eles conseguiram. Então isso é Israel hoje, é uma consequência, ele é fruto do desenvolvimento de múltiplas nações concentrado na mão dos mais ricos desses países. Isso, perfeito. Inclusive, bancos enormes como o Banco Safra, por exemplo, eles são famílias judias. Não estou dizendo que o Banco Safra patrocina a guerra de Israel, não é isso que eu estou dizendo, mas é que eles realmente permeiam elites dos países de maneira que a gente nem percebe. E sim, eles são extremamente poderosos. Agora, cara, com toda essa grana e com todo esse poder e com toda essa capacidade que eles têm, eles estão num lugar muito desfavorável e que favorece que eles perpetuem essa probabilidade de continuar sendo bombardeado, perdendo terra e continuar sendo alvo. E parece que não adianta os caras falarem assim, agora a gente quer paz e a gente vai lá pro Acre e fica de boa lá. Isso não vai acontecer, né? Não. Mas aí você tocou num ponto interessante. É claro que parece que quanto mais você bate, mais os caras se fortalecem. Justamente por isso que você disse, eles vieram da elite do lugar mais próspero que tinha no mundo, ou próximo, e
o que é que eles encontraram aqui? Um monte de país pobre, um monte de país em conflito, que por mais que tenha exército, por mais que tenha defesa, é eficiente um contra o outro aqui. Nenhum país desse nunca vai representar uma ameaça para a Europa, jamais. E eles vieram para uma das terras mais férteis do Oriente Médio, que foi conquistado por meio de guerra também. Daí para frente, o ressentimento só foi crescendo e tem coisa a mais ainda. Deixa eu fazer uma pausa de segurança aqui, rapidinho. Certo, a gente pode continuar. Tá. Um ponto a mais que eu dou para o povo de Israel hoje é que, ao chegar aqui, eles ainda tiveram a decência de comprar os terrenos dos palestinos. Sabe? Eles não se aglomeraram em Tel Aviv e deixaram a galera sair de mão abanando daqui. Eles compraram o território e eles se revoltaram. A primeira grande revolta assim, com os palestinos foi justamente porque, depois de comprado, os caras vieram reivindicar território que tinha sido pago, que não precisava. Não precisava, eles perderam a guerra, estavam ali para ser subjugados. Assim. Não é o que eu acho, é o comportamento dos estados. Isso é o que sempre aconteceu. Então, eles começaram a se aglomerar e formar estruturas democráticas e moldar a sociedade do jeito que eles acham que devia ser. Assim como pesquisa tecnológica, eles não ficaram só reféns do que eles sabiam. Eles desenvolveram muita coisa nova aqui para aproveitar essa terra da melhor maneira possível, para otimizar tudo e ser um país especializado em defesa. Porque e armamentista. Convenhamos, eles não têm espaço de recuo, né? Tipo, a Ucrânia ela tá de pé até agora porque a Rússia ela entrou. Para de compartilhar o teu mapa, peraí. Então vamos lá. A Ucrânia ela está de pé até agora porque a Rússia ela entrou dominando o território, eles entregaram todo esse território na entrada, ela Sim. passou e depois eles reconquistaram o território que ficou para trás e mantiveram a resistência ali em Kiev. Então você tem muito lugar para a população recuar e voltar com tudo depois para reconquistar. Israel não é um estado que tem espaço de recuo, os caras não podem perder território ali, né? Exato, não podem. Não tem pra onde escapar e o cara vai ficar o quê? Na água. Tem. Exato. Por isso que hoje eles têm o quê? A defesa antiaérea mais eficiente do mundo. Pra destruir as bombas no céu antes que chegue no chão. Vez ou outra uma passa, mas paciência. É o jeito que eles conseguiram se defender e nenhum país do Oriente Médio nunca representou assim grande ameaça. Nem quando eles se juntaram. Como que é ser civil em Israel? Como que vivem as pessoas lá com essa possibilidade de bombardeio a qualquer momento? Você acha que as pessoas surtam com isso ou elas estão tranquilas em relação a isso? Não, eu acho que na maior parte do tempo, por ter tido desde a década de 70 até hoje, eles conseguiram se defender de todo mundo ao mesmo tempo, eu acho que hoje tem uma certa tranquilidade. Sim. Jerusalém é o lugar que você pode mais ficar tranquilo, porque existe uma regra não escrita aqui também. Você tá vendo que tá cheio de linha pontilhada aqui, certo? Aqui na faixa de Gaza. Por que Israel, com o poderio que tem, já que ele foi capaz de se defender de todo mundo, por que ele não acaba com essas linhas pontilhadas? Pelo mesmo motivo, eles não querem fazer uma tragédia humanitária. Eles não querem matar todos os palestinos e fazer um genocídio e extinguir a população. Isso vem de Israel. Tem Jerusalém, que é uma cidade sagrada para os sunitas, para os xiitas, para os cristãos e para os judeus. Então ninguém se ataca aqui. A maior preocupação deles é em Tel Aviv, que é onde está o governo e onde está parte do governo, né? E onde estão algumas das maiores reservas econômicas e militares deles. Em volta de Tel Aviv é onde eles treinam também os militares e é onde prestam o serviço, né? Que lá o serviço é obrigatório e é de 3 anos. E aí mais um motivo para eles serem armamentistas. Eles não tinham essa mentalidade quando vieram da Europa. Eles se tocaram que tinham que ter, porque eles descobriram que não iam ter paz aqui.
Cara, imagina você Por fazer mais- 18 anos e ficar até os 21 servindo o exército pra depois começar a faculdade e depois. Sim. É, sim, É muito mais radical do que parece. Ah, Você não vai para um lugar separado para fazer seu treinamento. Você tem que andar na cidade com seu fuzil. e ao mesmo tempo, isso gera um sentimento de unidade muito grande, porque você tem uma coisa em comum com todos os homens do seu país. Em diferentes gerações, vocês fizeram o mesmo treinamento. Isso é uma coisa que brasileiro não tem muito, né? A gente não tem tempo na mesma realidade, assim, em comum com todo mundo. É. Isso é muito louco. Não tem muito porque não precisou. A divisão do Brasil teve as capitanias hereditárias e teve o Tratado de Tordesilhas. Eu acho que, se eu não me engano, foi esse, que é o tratado que dividiu o mundo em dois. Espanha e Portugal dividiram o mundo em dois, porque eles eram as maiores hegemonias. Sim. Daqui para frente foi tudo Espanha e daqui para trás tudo Brasil. Por meio de diplomacia, Dom Pedro I e Dom Pedro II, que eram grandes diplomatas e depois vieram para cá, por se comprometer a tomar conta da Amazônia. Aqui foi por meio de guerra mesmo, a gente fez a festa no Paraguai e na Bolívia. Mas da parte da Amazônia, a gente só é esse colosso por causa de diplomacia. Por causa das relações internacionais do Brasil, tradicionais desde essa época. Entende? As relações internacionais do Brasil são muito mais velhas, são muito mais consolidadas do que o Estado brasileiro, do que a democracia brasileira. Quer fazer crer, né? E muito mais admiradas do que a gente quer fazer crer, porque o Brasil ele sempre foi muito relevante nas conversas internacionais. Sim, no mundo a gente foi mega respeitado. Sim. Foi um dos primeiros países, inclusive, a identificar Israel, a soberania de Israel como Estado, antes deles precisarem se defender. E aí, já partindo para esse ponto, existia paz entre israelenses e palestinos até a década de 70. Veja bem, eu estou falando de 1919, foi quando acabou a Primeira Guerra, entre 19 e 1939, que foi quando foi declarada a Primeira Guerra. Os caras estavam aqui consolidando toda a infraestrutura necessária para no futuro ainda fundar um Estado, certo? Com o fim da guerra, fundação do Estado de Israel, início de guerra. Então a gente vai lá até a década de 70, com Líbano, Jordânia, Iraque, Arábia Saudita e Egito, com guerra declarada a Israel. Sim, vamos exterminar, vamos cometer um genocídio e destruir Israel, investir todas as nossas forças para cá, vamos. Beleza, os caras conseguiram se defender e conseguiram consolidar aqueles conceitos que a gente já falou de soberania aqui. A infância de todo mundo foi marcada com, meu Deus, esse povo só quer saber de guerra, como os caras gostam de uma bomba, porque parecia no Fantástico lá a bomba caindo não sei onde, mas não era dado contexto, né? Assim, a gente não recebia informação suficiente para entender o que de fato estava acontecendo, a não ser que você estudasse isso academicamente, assim. Exato. E o que é que eu quero dizer com isso? Os palestinos daqui só entraram em conflito justamente por causa disso. Eles estavam em paz com o povo israelense. O povo israelense só sentiu a necessidade de enfrentar ou de exercer soberania, né? Exercer soberania é um nome bonito técnico pra gente falar de violência, de usar violência, de dar tiro nas pessoas. Só precisou fazer isso porque esses estados resolveram incitar o ódio em cima de Israel. Israel era muito menor, certo? Eu acho que era até aqui, mais ou menos. E estavam de boa, estavam em paz. Aí, eles justamente conquistaram isso aqui embaixo para aumentar a zona de recuo deles. Entende? Já que vocês não são a favor de eu ter pelo menos isso aqui, agora eu quero tudo. Agora eu quero tudão. Eu vou indicar dois conteúdos para, se vocês tiverem interesse, irem atrás depois. Tem uma série que eu acabei de assistir, O Espião, da Netflix. Conta a história de um espião israelense que, sem dar spoiler, que história não é spoiler, né? Ele foi para a Síria, justamente porque a Síria era um grande ponto assim, de
um grande ponto soberano entre os árabes sunitas, que para conseguir informações privilegiadas em se filtrar, se possível, no governo sírio. Aí, para dizer o que é que ele conseguiu fazer, isso eu não vou dizer, vocês que vão atrás da série. E tem o anjo do Mossad também, que é eu acho que ele é egípcio, eu acho que ele é egípcio mesmo. Enfim, ele é um árabe que estava estudando na Inglaterra, e ele é o único ser humano que conseguiu o status de cidadão honorário entre judeus e egípcios. Ele foi o cara que estabeleceu a paz, defendendo interesses ao mesmo tempo, sendo um espião, agente duplo, para o Estado de Israel e para o Estado do Egito. Caramba. Então, ele fez os dois estados de otário e foi grato pelos dois. Isso é uma história incrível desse indivíduo. Então, vale muito a pena vocês que ficaram curiosos desse cara? Tem biografia dele? Tem, com certeza. Eu vou procurar, depois eu quero a anotação, depois eu quero o nome. Esse filme foi interessantíssimo pra gente estudar. Foi indicação do professor e a gente teve como material de estudo em sala de aula. Que bacana. Pra gente falar de negociação e do uso de agentes infiltrados. E, assim, é um absurdo hoje, independente de que lado eu tô, não tô de lado nenhum, gente. Eu só digo assim, eu reconheço a soberania de Israel pelo mesmo motivo que eu reconheço a soberania do Maduro. Eu não gosto do Maduro. Pelo mesmo motivo que eu reconheço a soberania dos cubanos. Eu não gosto do Estado cubano. Mas agora, você defender a liberdade do povo palestino, defender o Estado palestino hoje é um absurdo, sabe? Por si só, é um absurdo técnico. Não tem, é um negócio indefensável. Inclusive os árabes daqui não defendem mais isso hoje. Eles só dizem que defendem, justamente para aquela parte que a gente já falou, do discurso, para controlar as massas. Sabe? Porque eles não podem dizer que reconhecem o Estado de Israel. É só por isso. Assim, até um ditador assim, que falando assim, se a gente for mais em termos leigos mesmo, a gente pode dizer que o ditador é o cara que dita, o cara que pode fazer o que ele quiser. Não, ele não pode fazer o que ele quiser. Se um ditador saudita dizer que reconhece o Estado de Israel, começa uma guerra civil na Arábia Saudita, imediatamente. Sim, é por isso que ser político é complicado, porque, por exemplo, você assumir determinadas pautas e aí você quer crescer ainda, você tem que atrair outras pessoas. Só que aquilo que vai fazer você atrair outras pessoas não pode fazer você perder quem te apoiou em primeiro lugar. Isso. Então, e assim, você não pode... Para você se manter como ditador, você tem que ter uma base de apoio grande e forte o suficiente para você não cair, porque senão você cai. E se você acorda e vai contra tudo que você pregou no dia anterior, você cai, não interessa se você é o ditador ou não. O ponto é que não existe, você sendo um ditador ou um democrata, não existe solução simples para nada. Para nada. Principalmente quando a gente fala de território, dois povos se misturando. E agora vamos a fatos. Por que é que existe ainda Cisjordânia e faixa de Gaza? A gente já falou porque aqui no Oriente Médio, para nós do Ocidente e na mídia, a gente chama de grupos terroristas, mas entre os grupos paramilitares, os exércitos privados, tecnicamente não tem diferença nenhuma. Tá? Do que eles fazem, da maneira como eles atuam, não tem diferença nenhuma para um grupo terrorista. Aqui existe o Hamas. O que restou do governo de Israel, do vácuo de poder que ficou de Israel não, da Palestina, do governo palestino, quem assumiu foi um grupo terrorista que hoje se autodenomina Hamas e é financiado pelos outros países árabes, pela Arábia Saudita principalmente. E ele é justamente o que garante um território dentro de Israel, que é justamente mais fácil para eles eventualmente atacarem Israel mais cedo ou mais tarde, ou para coletar informações de Israel, até para inteligência, assim,
Se Israel algum dia estiver planejando invadir a Cisjordânia ou a Jordânia ou a Arábia Saudita, eles sabem pelo Hamas, certo? São eles que controlam a faixa de Gaza e são eles que incitam a violência sobre Israel. São eles que mantêm o conflito no território. Assim, se não existisse esse tipo de coisa, se pacificasse, o que a gente já sabe que não vai acontecer, mas se pacificasse, Israel teria a opção de não ser um país tão maluco armamentista, sabe? De ter que gastar tanto em defesa e estar sempre com os canhões apontados para todo mundo. Mas por causa desse grupo, por causa dos estados que tem em volta, existe ainda essa necessidade. E daí a gente já pode partir para o ponto da divisão das hegemonias e para falar da água, da água no mundo, que é o ponto mais importante assim, que a gente quer discutir, principalmente para o futuro. Existem tentativas de solução aqui, porque esse povo na faixa de Gaza e na Cisjordânia, você vê que é tudo montanha e tem pouquíssimas áreas verdes, solo fértil. Esses povos estão empobrecendo desde que Israel se consolidou. Involuntariamente, independente da vontade de Israel de dividir recursos com esse povo ou não, eles estão empobrecendo simplesmente por ocuparem essa faixa de terra. Existem soluções inteligentes e que já aconteceram em diferentes regiões ao redor do mundo e no próprio Líbano, no próprio Oriente Médio, tem soluções inteligentes. O governo do Líbano mesmo, eu admiro muito, tá? Eu pessoalmente, isso já é dando opinião. Eu admiro a instituição e a solução que os libaneses conseguiram chegar, porque Beirute também é terra sagrada para sunitas, xiitas e cristãos. A solução que eles deram para isso aqui foi de dividir chefe de Estado, chefe de governo e presidente da Câmara. Cada um tem que ser, por lei, de uma das religiões. Caramba. Certo? Então eles vivem eternamente em conflito, mas passou a ser um conflito institucional. Um tenta impor a lei em cima do outro, ou externamente, ou lei externa ou lei interna, mas não passa muito disso. Você não tem mais guerra civil no Líbano. Cara, que interessante, eu não sabia disso não. Pois é. A última que tentaram em Israel, pasmem, veio do Trump. Donald Trump, o maluco. Então, ele mandou um acordo de paz para tentar pacificar, porque assim, o Donald Trump, por mais que ele seja egocêntrico, por mais que ele seja um bandido mafioso, porque é mesmo, dados os fatos, o cara é dono de cassino. Acho que eu posso chamar um dono de cassino de mafioso. Ele foi o cara que tentou pacificar isso aqui porque ele queria abrir cassino aqui, entende? Ele queria vender aqui também, ele queria colocar a soberania dos Estados Unidos em zona pacífica, aqui, não só dependendo do Estado de Israel. Então, ele tentou criar, assim, uma zona de livre comércio, de livre circulação entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia para eles poderem passar livremente, sem a vigília de Israel, para a cidade de Jerusalém, certo? Para eles poderem frequentar seus cultos, seus grandes eventos religiosos, porque os caras têm que ir escoltados, policiados aqui. Gera um grande custo para Israel, um grande transtorno, com medo de ter homem-bomba, de ter terrorista infiltrado, de ter que ficar revistando todo mundo. Então, eles não iam ser soberanos, o Hamas não ia ser soberano, mas ele ia ter um Estado, ia ter uma terra para chamar dele, uma terra para chamar de minha, sabe? E com a garantia de que Israel não ia mais invadir, não ia mais bombardear, porque isso aqui é constantemente bombardeado por Israel, até pela defesa. E o mais próximo que a gente chegou disso foi com os Estados Unidos, e foi recusado não pelos israelenses,
foi recusado pelos muçulmanos. Então, hoje, eu não consigo dar razão para essa galera, sabe? Eu sinto muita pena do povo palestino. E é o máximo que eu posso sentir, porque assim, é o máximo que eu, enquanto pessoa, enquanto cidadão brasileiro, é o máximo que eu posso fazer por eles, porque eles são reféns de um grupo terrorista e não tem muito o que fazer. Os caras não querem paz e não importa quem peça paz, mesmo que venha o que um palestino na faixa de Gaza pode fazer para gerar riqueza que não seja o financiamento dos outros estados árabes? Sinceramente eu não sei, não tem nada, não tem o que fazer, né? Tipo, nada. Os caras, eles são praticamente Não tem soldados. Sim, eles são... A terra fértil que eles tinham tá toda ocupada e nada é compartilhado por razões óbvias. Nunca vai ser. E quem que teoricamente devia garantir a paz lá, que devia assumir o papel de instituição, porque eles assumiram o monopólio da força no lugar, é justamente o povo que é o lado mais fraco e quer se manter em guerra. É engraçado, né? Porque, então, deixa eu dar uma devagada aqui de Alegre. A gente gosta de dizer, né, que, tô falando a gente, povo brasileiro, a gente tem no nosso imaginário, assim, o cidadão do bem, um cara que foi pobre, que teve que batalhar muito e que ainda assim consegue ser honesto, e que logo como ele consegue ser honesto, então ele não aceita que o outro não seja. Se você dá azar no seu RNG e nasce na faixa de Gaza ou no Morro do Rio, cara, é muito difícil que você não seja formatado ideologicamente para enxergar como certo aquilo que todo mundo à sua volta faz, e você passa a fazer aquilo. E é engraçado como a gente deveria olhar para isso como, puta, que merda, né, que isso existe, o que daria para fazer para tentar que não existisse mais, mas não é pelo ódio de quem tá ali dentro, né, se comportando da maneira que se comporta. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É sempre um núcleo muito pequeno que faz o estrago. Sim. Então, assim, da mesma maneira que quantas pessoas no PCC se beneficiam das graças de todas as pessoas que se envolvem nele? Então, quais são os grupos que têm interesse em manter essa faixa funcionando para aquilo que ela existe? Essa é a pergunta, né, que tem que ser feita, e não é simplesmente um povo de determinada religião não presta porque os caras são tudo isso ou aquilo. Eu queria, assim, que com o tempo a gente começasse a amadurecer nesse sentido, nessa direção, assim, mas vai demorar pra caramba. Sim. A dificuldade maior é colocar isso na cabeça do povão. Sabe? Porque tudo que a gente tá falando aqui é um conteúdo muito, sabe, muito denso, muito técnico. Inacessível pra grande maioria das pessoas. Além de ser inacessível, não parece que as pessoas têm lá grande interesse de entender qual é realmente a raiz dos problemas, sabe? Parece que elas não querem entender, estão satisfeitas com conhecimento raso, e eu acho isso muito triste, assim, como ser humano, sabe? As pessoas, elas querem migrar rapidamente pro conforto, e se o conforto está em se convencer de que alguém não presta, então beleza, aí eu já tenho uma justificativa para esse sofrimento, para essa dor, e aí eu não olho mais para ela. Sim, minha bolha ideológica identifica que o Bolsonaro é o maior inimigo da face da terra, e eu tô satisfeito com isso. Então eu já sei de quem é culpa e quem não presta, então é só trocar a vida com o que sobra. Sim. Mesmíssima coisa do outro lado, e vida que segue. E agora, partindo para esse ponto, né, da água, a coisa que eu aprendi quando eu estava pesquisando, não só de solo fértil, o solo fértil também influencia bastante na quantidade de água disponível para o território. Quanto mais verde, isso aqui é literalmente área verde, área para você poder plantar. Quanto mais plantas, quanto mais vida tem no local, mais retenção de água tem. Quanto mais retenção de água tem, mais evapora e mais chove. Certo? Justamente por causa disso aqui tudo é deserto. Acho que eu vou conseguir.
Eu consigo, vai. Tem uma curiosidade que eu descobri aproximando essas areazinhas verdes que tem aqui no meio da Arábia Saudita. Uhum. Tá vendo o que é isso aqui? Isso é tentativa de reabilitar o solo. Caramba, cara. Isso aqui são pequenas fazendinhas dos sauditas tentando plantar, tentando gerar artificialmente a área verde, porque as plantas são um ar-condicionado natural, sabe? Cara, que legal. A maneira que a gente tem de acabar com o deserto é essa, a gente conseguir tirar a areia, colocar a terra fértil, tirada de outro lugar, e conseguir fazer nascer uma plantinha. Se uma plantinha nascer ali, o território muda 1000%. Sabe? Mas como que... Deixa eu fazer uma pergunta leiga aqui. Como que as massas de ar influenciam nesse lugar? Tipo, eles estão tentando fazer um reflorestamento ali. Mas você tem massas de ar aí que vão fazer chover em outro lugar, ou não? Aí eu não sei, aí teria que ser alguém com o conhecimento mais técnico de biologia ou de geografia. Mas se os caras investiram é porque eles fizeram um estudo, então muito provavelmente eles vão conseguir alguma coisa ali. Mas é super interessante, cara. Eles devem estar dando um jeito de chover aqui, né? De fazer chover aqui. Mas é isso. Eu queria alguma coisa que restaurasse a minha esperança no futuro da humanidade, assim, porque que a gente fosse conseguir, através de inteligência e tecnologia, nos salvar de um futuro catastrófico. Eu acho que o caminho é esse. Eu acho realmente que o caminho é esse. A gente vai fazer eu digo humanidade, a gente vai fazer uma Copa agora aqui, nos Emirados Árabes. Uhum. Então isso aqui também isso aqui não é terra fértil, não, isso aqui é água salgada. Uhum. E eles conseguiram. Isso aqui, o que tem de quadradinho também, aqui é terra artificial, que eles já conseguiram há bastante tempo. O que me intrigou foi os caras, aqui tem também, os caras fazerem isso aqui no meio do nada. No meio, literalmente, do deserto. Mas, sei lá, se tá funcionando, se eles conseguiram gerar uma civilização muito mais próspera do que eles jamais tiveram, e muito mais próxima do que a gente tem em solo fértil, eu acho que o direcionamento, por mais que sejam países autoritários, eles estão conseguindo alguma solução, sim. Eu acho que num futuro muito distante, se não tiver uma guerra nuclear que destrua tudo, eu acho que vai ser possível que o ser humano habite terra em qualquer lugar do mundo. Porque a grande condição assim da humanidade, o grande paradigma é salvar o planeta. Não é necessariamente salvar o planeta, a gente tem que salvar a humanidade. Eu ouvi de um comediante a primeira vez, assim, ele sendo muito sarcástico com esse ponto, mas eu entendi muito verdade. Sabe? Não sejamos hipócritas, a gente quer salvar a humanidade. Se a Terra acabar e a gente conseguir fazer a humanidade em outro planeta, ótimo também. E se a gente fizer uma Zion na Terra, também tá tudo bem. Exato. Excelente. E aí, vamos lá. E o Brasil com isso, né? A gente falou muito de por que é que os países entram em guerra aqui tem um pouco só, com tudo que a gente falou, é só você olhar para onde é verde no mapa, né? Isso aqui foi um grande império, isso aqui foi um grande império. Isso aqui não chegou a ser, mas ele tem uma grande faixa de terra e uma saída para o mar. Isso aqui foi conquistado, isso aqui faz parte do mar Mediterrâneo. Todos os impérios do mar Mediterrâneo fizeram questão de tomar essa faixa de terra aqui porque é verde. A própria Turquia, o antigo Império Turco-Otomano, mesma coisa. Outro ponto da Turquia, ela tem a nascente da maioria, isso é um poder inimaginável na mão da Turquia, um poder concentrado muito preocupante. Porque a Turquia é uma ditadura, mas eles têm a maioria das nascentes dos rios e lagos que desaguam na Síria, no Iraque e no Irã, vem da Turquia. Ou seja, a Turquia se eles quiserem fazer barragem, o que a Ucrânia está fazendo com a Crimeia. Isso. Se eles quiserem fazer barragem aqui, acabou. Então, não tem muita razão para eles conseguirem isso, mas no futuro, se a água ficar realmente escassa, sim. Sei lá, a Turquia vai ter um grande poder nas mãos e poder concentrado em
indivíduo na mão do Estado sempre me preocupa. Eu vou te falar uma coisa, uma confissão assim, bem infantil. Eu estava morando em São Paulo. Quando eu voltei do Japão, eu caí em São Paulo. E aí, assim, caí logo ali na Vila Olímpia, no lugar onde, assim, você leva meia hora para andar 7 quilômetros, assim, de trânsito. Certo. E aí eu falei, cara, essa cidade, ela não se sustenta. Ela só cresce, a malha de transporte, ela tá cada vez mais indo para longe. E vai chegar uma hora que o crescimento vai aniquilá-la, assim. Então, os grandes centros comerciais, eles vão ter que sair daí. E olha que engraçado, quando estava todo mundo relutante nisso, veio a pandemia, e a pandemia mostrou que a gente pode viver num sistema híbrido, e esse sistema híbrido mostrou que os escritórios grandes, eles podem sair, por exemplo, de São Paulo. Mas aí eu ficava pensando, cara, se dá uma merda muito grande, São Paulo é muito refém das redes de abastecimento dos caminhoneiros, e é muita gente em muito pouco espaço se essa merda acontecer. E foi uma das coisas que me fez colocar na cabeça que eu queria sair da cidade. Precisa de tudo isso? Não, quem vive em São Paulo está vivendo muito bem, obrigado. Mas eu mudei para Sergipe e eu falo, cara, que se dá uma merda com os caminhoneiros, ou se dá uma merda na cidade como um todo, grande do jeito que ela pelo menos eu estou num lugar perto de água, perto de fazenda, perto de um monte de coisa em que eu consigo respirar e pensar o que eu vou fazer. Entender geografia e, por exemplo, com esse interesse que eu tenho, que por hobby eu vou querendo aprender idiomas, vai fazendo com que a gente olhe na frente e pense, cara, daqui 10 anos, se a coisa estiver muito ruim, para onde é que a gente pode ir, onde a gente possa ter uma vida relativamente tranquila. E ao mesmo tempo que não pode ser um lugar como São Paulo, também ficar perto do lugar onde está a fonte mais preciosa da riqueza do momento também é muito perigoso. Ou seja, se por um lado a Turquia ela tem esse poder de controlar a nascente dos rios, por outro lado, a hora que der merda por água, ela vai ser o primeiro lugar a ser atacada e não ser a Turquia mais. E aí eu fico pensando, olhando para esse mapa grande como ele para onde é que a gente pode ir para se esconder, para ter uma aposentadoria relativamente tranquila, sem invasão, sem bombardeio, sem escassez. E é por isso que eu tô de olho na China e querendo levar a bebê para passar uns anos lá e aprender chinês e ter isso como opção para ela no fim da vida, assim, ou no meio da vida, se a gente chegar lá. Enfim, desculpa a divulgação. Não, tudo bem, eu também penso muito nisso. É muito bom cogitar esse tipo de coisa, tá pra gente se preparar, né? Se os ucranianos tivessem mais essa cabeça, sei lá. Eu lembro que eu falei num vídeo recente meu que quando eu estava em São Paulo, eu pegava o Zé, que é meu amigo de infância, e toda vez que eu tinha oportunidade eu levava ele pra churrascaria e toda vez eu falava a mesma bosta. Eu falava, a gente tem... não tem essa coisa de falar eu mereço. Eu falava pra ele, a gente tem que aproveitar e vir toda vez que a gente puder, enquanto a gente ainda pode, porque não é uma questão de eu ter dinheiro ou não, e você ter dinheiro ou não para ir na churrascaria. Talvez essa disponibilidade, essa abundância da churrascaria, ela não se sustente ao longo do tempo. Então talvez daqui a uns 20 anos a gente consiga comer carne, mas não à vontade desse jeito, não com essa abundância toda, porque talvez fique inviável. E aí eu ficava pensando justamente no poder aquisitivo do chinês, por exemplo. E agora olha o que está acontecendo, né? Os caras estão com mais grana do que a gente para oferecer pela carne, e aí a gente tem que se contentar em ou ter o dinheiro suficiente para comprá-la ou então tirá-la do cardápio. E as churrascarias, elas estão tendo um problema enorme, cara, de se manterem viáveis nesse mundo novo que apareceu. Então, assim, eu não estava de tudo errado. Então, se agora a churrascaria vai ficar cada vez mais difícil, daqui 20 anos o que vai ser? E eu acho que essa é a importância dessa conversa que a gente está tendo, né? Do tipo, que merda que pode dar e como que a gente pode se preparar para isso se um dia de fato vier a acontecer? Porque eu acho, sinceramente, que vai, né? Ah, com certeza. Sabe que um dos maiores consumos de água doce do mundo é com gado, né? Sim, e aí você fala, vou virar vegetariano, mas a soja também não ajuda. E basicamente quando a gente vende soja, a gente vende água, né? É a nossa água que a gente está vendendo. Porque é o quanto custou de água para fazer aquele monte de soja e gado que a gente está vendendo.
E a China, de também. maneira brilhante, ela poupa a água dela, ela prefere pagar pela importação de soja e de carne e guardar a água dela para usar no futuro se precisar. O que eu acho, cara, brilhante. Uhum. Já que você tocou no ponto da China, tem uma coisa também que... uma coisa maravilhosa que aconteceu comigo, assim, quando eu quebro a cara, quando eu quebro, assim, no sentido de eu tenho uma certeza e ela é quebrada, sabe? Quando eu tenho um choque de realidade, eu acho feliz, ótimo. Né? Eu fico muito feliz. Quando a gente tá numa discussão, eu tô numa discussão de alguém que eu discordo, tem uma opinião diametralmente oposta, e o cara tem um argumento que destrói todos os outros meus, eu acho ótimo. Eu agradeço a pessoa também, eu falo, puta que... Eu acho muito legal que quando eu vejo os posts que eu tenho no Facebook de 8 anos atrás, eu acho retardado, porque eu falo, podia ser pior, eu podia ler e admirar, né? Sim. Eu fui nessa cabeça, entrei na faculdade assim, nossa, porque o Estado é muito inútil, toda a regulação é inútil, é burra, tem que acabar, todas as regulações tem que acabar, beleza. Aí eu cheguei com uma professora minha, em algum momento ela falou de algumas regulações que funcionam, e por que elas funcionam, a importância delas, aí eu só desisti. Existem regulações que funcionam, eu tenho que mudar essa minha ideia completamente. Sim. Eu tenho que estudar mais. Ela falou justamente da China, dos navios chineses, do trânsito dos navios chineses que vêm aqui, passam pelo Canal do Panamá e vão para lá. Tal. Os navios que vêm trazer mercadorias para cá e não compram nada, por que é que eles não compravam nada? Por que é que a gente descobriu que eles não compravam nada? Tem alguma ideia? Não faço ideia. Eles entravam aqui em São Paulo, eles faziam questão de vir até São Paulo para comprar os insumos deles. Para vender, né? Para escoar. Aí traziam até o Porto de Santos, entravam por aqui, que já é água doce, enchiam os navios de água, certo? Dá para você encher os armazéns embaixo dos navios de água doce. E levavam direto para a China, saíam com porque assim, o navio, eu não sei se você já viu vou até pegar uma imagem qualquer aqui. Navio de carga. Pronto, essa faixa daqui, preta, representa até onde você pode afundar, certo? Então toda essa faixa vermelha pode ficar coberta. Os navios chineses vinham cheios de mercadorias veio cheio de tecnologia. De coisa para encher a Santa Efigênia e a 25 de março. Isso. E tudo isso aqui eles enchiam de água. Água do rio e levavam para lá. Então a água doce no Brasil era retirada sem o nosso consentimento. A gente fazia esse serviço de graça para os chineses. A gente dava um absurdo, assim, quantidades desonestas de água para a China de graça e não pedia nada em troca, só por falta de regulação. Entende? Então a gente estava prestando um serviço de graça, não é só regular por regular, vamos colocar o Estado para regular, não é isso. A gente tá sendo feito de trouxa, a gente podia estar ganhando dinheiro nisso e não estava. Cobrar a carga de água a preço de garrafinha de Bonafonte, assim. Exato. Não, mas estávamos doando. Exato, eles saíam daqui e levavam o dinheiro digitalmente e água. E água que já é recurso escasso. E aí, já falando das próximas preocupações que o Brasil deve ter, né? Eu deixei esse site aqui aberto, a Origin Data. Ele é um aglomerado de pesquisas das melhores faculdades ocidentais, certo? Você pode pesquisar o que você quiser aqui de guerras, de recursos naturais, de legislação, qualquer coisa eles vão ter aqui. E aí eu fui pesquisar justamente sobre a água. Aqui o consumo de água no mundo, certo? Volta lá rapidinho. Isso daí é uma escala ao longo do tempo e o quanto aumentou ao longo dos anos. De 1900 para 2014. 1900 até 2014. Uau. Então, pela tendência, a gente já pode presumir que está mais alto. Sim. Resto do mundo, BRICS, OCDE. Você vê que no site
feito por pesquisadores das faculdades ocidentais, e a gente está falando de Inglaterra, Estados Unidos majoritariamente, e União Europeia, eles já não colocam o Brasil do lado deles. Certo? Isso foi outra coisa que aconteceu comigo que me fez quebrar a cara de novo. Porque eu tinha uma visão da OTAN e dos países ocidentais e hoje eu tenho outra. Completamente. Retiradas de água. Withdrawals. Você que é... Sim, é saque. Professor de inglês. Saque, né? Então, retirada de água ao redor do mundo. Você vê que China, Índia e Estados Unidos retiram mais do que África e América do Sul. Vamos lá. Per capita, basicamente a mesma coisa. E aqui, o que me deixa mais preocupado. Caralho. Entendeu? Então, a quantidade de água renovável per capita ela tem diminuído drasticamente. Hein? E a gente sempre teve uma quantidade exorbitante comparado com os outros países e ela está diminuindo. Sim. Sem Brasil, não tem vida na Terra, do jeito que a gente conhece. Toda a civilização, ocidental e oriental, se continuar crescendo em população, em algum momento vai entrar em choque de interesses com os recursos naturais do Brasil. Com isso aqui. Sim. Então, o que é que me preocupa hoje? A Guiana Francesa é um território francês, é o pé da França aqui dentro. França é a OTAN, é o OCDE. O Brasil, por mais que a gente tenha essa posição pragmática, a gente não faz parte de lugar nenhum, a gente conversa com todo mundo, a gente é a favor do diálogo e tal. Por mais que a gente esteja nessa posição privilegiada historicamente, a gente tem se aproximado muito do Ocidente. A gente está sendo regido pelos Estados Unidos. Por tudo que a gente já conversou aqui, pela questão cultural, sim, exercer poder e tudo. A mídia daqui... e a mão invisível do mercado, que na verdade é gringa. Então, a mídia ocidental, a mídia brasileira é completamente ocidental, completamente enviesada para esse lado. Sim. E o Brasil, a gente tem o posicionamento da gente sempre foi rejeitado por essa galera. Os pesquisadores de lá colocam o BRICS, eles não colocam a América Latina, eles não colocam países ocidentais, eles colocam BRICS. O B do BRICS é Brasil. Sim, a gente, para eles, é Rússia, é China, é Índia, é Oriente. Por mais que geograficamente a gente esteja aqui, a gente é o mesmo caso da Austrália. A Austrália é o Ocidente, gente. Porque é Commonwealth, a Austrália é o OCDE. Sabe? Aí, isso, eu comecei a me atentar para isso ouvindo as lives do militar de alta patente que eu comentei aqui, o Robinson Farinazzo. Ele tem um canal de YouTube também, chama Arte da Guerra. Depois eu vou te pedir todas essas referências, porque eu tô super interessado em descobrir mais sobre isso. Mas é assustador, cara. Esse gráfico em particular, ele é assustador. Sim. É engraçado porque a gente pode estender os nossos papos assim infinitamente em diferentes direções. E uma das coisas que me faz muito pensar na minha opinião sobre o aborto na verdade, independente do que é a minha opinião, o que eu quero, foda-se, mas assim, é o quanto isso não é colocado em debate, porque a gente está matando o planeta, só que nenhum país ousa falar parem de ter filhos, porque está todo mundo preocupado com previdência e economia. Então parece que é um beco sem saída. Ou você destrói o planeta por falta de água e recursos, ou você destrói a sua economia e todo lado é ruim, porque não adianta você ter dinheiro se você colapsou a economia mundial. Aí você vai ser bilionário e não vai ter o que comprar. Então os bilionários que poderiam fazer alguma coisa hoje não fazem porque eles preferem que a coisa continue do jeito que tá, porque ou você sofre as consequências daqui a uns 60 anos, e olha o quanto esses 60 anos estão perto, né? Ou então você sofre um impacto muito grande agora e os caras não estão afim de sofrer isso agora. Enfim. Como é que eu pesquisaria a lei de restrição ao aborto, alguma coisa do tipo aqui? Abortion Restriction Laws? Restriction, boa.
Deixa eu... Eita. Não. Agora no Google. Eu queria dar uma olhada nisso, porque... Deixa eu fazer mais uma pausa de segurança enquanto você acha. Pronto. Beleza. Antes eu tava vendo, pra gente pensar nessa dinâmica, né, de como o mundo olha pro Brasil e tal. Teve formalmente pedidos do Brasil para entrar na OTAN, para entrar na OCDE, certo? Uhum. Na OTAN eu não sabia, da OCDE eu sabia. Pois é. A gente nos dois sempre foi vetado. Uhum. Assim como a Ucrânia. Ou colocam a gente em banho-maria. Deixam a gente sem resposta, sabe? E a Agenda 2030 da ONU, a Agenda 2030 da OTAN também. Isso aí, você pode ir no canal oficial de YouTube da OTAN. Se ouvir pelo do Farinazo. Eles já falam dos problemas da escassez de água, e o problema de aquecimento global, que é diretamente relacionado. Eles já falam abertamente pra gente se preocupar com isso, e como se tivessem criando a desculpa, criando a circunstância que vai justificar uma invasão do Brasil. Certo? Se eles conseguirem colar para o público a narrativa de que o Brasil não está tomando conta da Amazônia, o Brasil não tem capacidade, não podemos deixar na mão dos brasileiros a competência pela gestão da água do mundo. Porque em algum momento, pelo que a gente está vendo aqui, isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde. Então, esse cenário já está sendo criado. E sinceramente, eu acho que essa guerra, ela não... o resultado já está dado, né? Já. O resultado já está dado. O Brasil ele não tem condições de se organizar para proteger a água que tem e não vai conseguir fazer isso. Esse é o ponto. Assim como a gente não sabe até que ponto as nossas terras elas vão continuar sendo das famílias dessa oligarquia agrária que a gente tem hoje. Esse é outro ponto também. Sim, mas aí é que tá. Por que o Brasil se mantém tão neutro e tão enviesado? Neutro não, né? Tão enviesado. Então, mas é que essa neutralidade, ela é um certo entreguismo, né? Porque não é uma neutralidade que impõe as suas próprias regras para jogar de acordo com as suas regras. Isso daí a Rússia está fazendo hoje. Não estou dizendo que ela está certa. Mas a Rússia, ela tá batendo no peito e tá falando assim, a gente vai jogar no meu tabuleiro de acordo com as regras do meu jogo. E vocês vão ter que respeitar os meus interesses. O Brasil não tem a menor pretensão de começar a fazer isso, porque o nosso Estado, ele já é entreguista por natureza. A Petrobras hoje, ela já é americana. Ela já é estrangeira, ela já não é... Não só isso. Não só isso, ainda é de mercado fechado. A gente cria um monopólio para os caras explorarem, para ficar a exploração toda na mão de uma empresa só e de capital estrangeiro. É o pior cenário possível. Sim, ou seja, as riquezas do Brasil... Não tem por que ter guerra mais, porque as riquezas do Brasil elas já foram entregues. Isso é uma guerra... Não é que a gente talvez perca, onde a gente já perdeu. Agora, sim, o quanto nós estamos dispostos a enveredar numa guerra de reconquista das nossas riquezas. A gente não tem condições para isso, porque o nosso povo é mantido pobre e burro não no sentido de incapacidade intelectual, mas de mal educado intencionalmente. Eu não sei, eu não vejo saída, assim, eu não vejo uma possibilidade de recuperação disso. Então, quando a gente fala de guerra de água, minha esperança não é que a gente fique fazendo abdominal e flexão durante 30 anos para estar preparado na hora que os caras entrarem aqui. Já que a gente perdeu essa guerra, o que a gente faz agora? Não, aí é que tá, eu não acho que a gente perdeu essa guerra, não. Você acha que não? Eu acho que não, porque... aquele mesmo ponto da Ucrânia, né? Por que o Putin não conseguiu invadir a Ucrânia num dia? Isso não vai conseguir invadir o Brasil também num dia. Nossa terra é muito extensa e enfim. Isso, é muito chato, o Brasil é chato.
Sabe? A gente é grande demais. A floresta, isso aqui é mata fechada, não dá pra morar aqui não. Sabe? Manaus é ponto fora da curva, porque assim, o que a gente vê de cinza aqui é onde a humanidade conseguiu fazer alguma civilização. Isso aqui tudo não dá pra andar não. Uhum. Não dá pra tanque passar aqui não. Tem que ser na base do bombardeio. E aí, eles vão bombardear a Amazônia pra tomar a Amazônia? Entende? Não faz muito sentido. Então, é possível que a gente se defenda assim. O que me incomoda é a mídia brasileira, em uníssono, ficar puxando o saco dos Estados Unidos e do Ocidente, da Ucrânia, da OTAN e do Ocidente. Então, mas é aí que eu falo que a guerra foi perdida. E essa é a minha argumentação de que a guerra ela não precisa existir porque eles já ganharam. Como que você toma isso de volta deles? Como que você acaba com a Jovem Pan no país? É por isso que não é só Jovem Pan, né? A Globo também é a mesma coisa. Sim. Pra esse lado. Mas como que você impede que esse mainstream ele continue se sustentando para sempre, assim? Mas a gente tem que começar a enaltecer essa coisa da nossa soberania. O próximo petróleo é a água, então, a água fica em território brasileiro e é a gente que vai ditar a regra do que vai vender, do que vai passar. Aí precisa de um presidente, que a gente não tem. Ou a gente precisa do movimento orgânico de youtubers como Felipe Neto e a Anitta falando isso pra galera. É a esperança. Funciona. A esperança. E assim, a gente precisa colar com com os países que já são naturalmente vinculados a gente. Sabe? Cara, você me acendeu uma luz de esperança aqui que você não tem noção do quanto você fez o meu dia melhor. Porque de fato, talvez a nossa guerra ela seja entregue, assim, porque a água ainda não é esse bem precioso, mas o dia que virá, talvez pela primeira vez na história do Brasil, você tenha um evento que catalise a unidade nacional, né, cara? Sim. Pensando por esse lado, vamos lá. Vamos criar o nacionalismo e unificar o nacionalismo brasileiro finalmente. Eu sei lá. Inclusive é um ponto que o Robinson sempre fala nas lives dele. Independente se você é petista, bolsonarista, a gente não tá aqui pra brigar, não. Esse canal aqui não é pra dividir ninguém. A gente quer aqui restaurar ou criar uma unidade de sentimento nacional pelo Brasil, sabe? Ele fomenta muito essa ideia. Ele quer acabar com a briga. Independente de que lado vai ganhar, vamos brigar internamente, mas pra fora a gente vai dizer que é um povo só e vai brigar junto por essa porra. Sabe? Por essa terra. Uma das coisas... Porra, eu tinha uma coisa pra falar aqui. Enfim. Eu pensei em alguma coisa pra falar, alguma relação pra fazer disso com a Ucrânia e é isso. Eu precisava daquele meme assim, de tipo luzes se abrindo na minha cabeça agora, falando, cara, eu não tinha pensado nisso. Incrível. Como que estão as reservas de água da China hoje e nos próximos 20 anos? Vamos ver aqui o que tem. China. A China é a terceira. Quase nada. Cara, comparado com 64, a China tem 4. Meu Deus. Vamos ver se tem mais algum dado interessante daqui pra baixo. Per capita, South América, que é Brasil, basicamente. Usado na agricultura. Usado na agricultura do México e dos Estados Unidos. A China está muito mais comprometida do que o Brasil, né? Isso. A China é o que mais usa e é um dos que tem menos. United States, pelo menos, é o segundo, vai. Eles usam bastante, mas eles têm bastante. Minha preocupação maior é quando isso aqui ficar escasso, que aí vai ficar pro centro da África e pro Brasil, principalmente. E qual a probabilidade do avanço tecnológico fazer com que a gente consiga usar a água do mar eficientemente? Você acha que... Do mar? Eu sei que existe avanço nesse sentido, mas eu sei que a tecnologia é muito cara e que tá andando a passo de tartaruga, porque a gente começou a fazer isso lá pra década de 50, e não é por falta de estímulo, né? Porque... Não. Os sauditas estão tentando isso, com certeza. Deve ser os que mais devem estar investindo nisso, né? Porque eles só tem água salgada em volta e grana não falta pra eles. Então... Com certeza eles estão operando nesse sentido aí.
Eu lembrei o que eu ia falar da outra política que eu acho que o Brasil devia adotar. Tem 3 coisas que a gente deve se preocupar com o posicionamento de pessoas de outros países no Brasil. A gente deve investigar muito bem quem é que está entrando aqui. O Brasil sempre foi muito porta aberta. Uhum. Sempre foi muito, vamos abraçar todo mundo e fazer um ambiente multicultural. Uhum. Sempre teve muito isso. Mas, por que eu acho isso nocivo? Com o que eu aprendi na faculdade, eu descobri que em embaixada, em consulado e em ONG é onde mais tem espião. Entendeu? ONGs are scams. Isso. Pra onde vem militar treinado dizer que vai fazer uma ONG pra salvar a pobreza do Brasil. Você vai ver muito isso daqui pra frente. Um monte de empresa americana, europeia, ONG, justamente organização não governamental, sem nenhum vínculo do governo, mas extraoficialmente, é claro que está financiada pelo governo e está mandando gente para cá do governo. Justamente para analisar o cenário e analisar o território, o terreno, estudar o terreno. Como é que os brasileiros estão se movimentando? Eles estão cuidando da água? Eles vão querer vender pra gente pacificamente? Ou a gente vai precisar ir lá? Entendeu? Não vai ser só pela Guiana Francesa, não. A gente vai enfrentar um inimigo interno depois. A gente vai ser um pouquinho paranoico também. A gente teve parte desse sentimento na época da ditadura, de achar que ia achar comunista ia sair do chão. tinha, com certeza tinha o comunista aqui, mas não era perto do que os americanos mandaram pra cá. Sim. No mesmo esquema. E assim, a influência americana ela foi escancarada, só que ela foi bem-vinda e foi muito, muito maior do que qualquer influência comunista que tenha havido. O engraçado é a desculpa que eles dão. Sabe por que o Brasil não entrou para a OTAN na última requisição que a gente fez? Eles disseram que a OTAN era tipo um time de elite dos estados do mundo. E a gente é BRICS. E o que é o BRICS conceitualmente? É Estado em Desenvolvimento. Certo? E aí, vocês são desenvolvidos ou não são? Vocês têm que decidir. Se vocês quiserem ser a OTAN, vocês têm que sair dos BRICS. Vocês têm que acabar com o seu maior parceiro comercial, que é a China, que é quem mais compra da gente, para poder integrar a OTAN, integrar a defesa armamentista. Sabe? Não faz sentido nenhum. Pro Brasil, eles não têm demanda para atender a oferta que o Brasil tem. E aí a gente ia comprar uma briga desnecessária, completamente desnecessária com a China. Sim. A tecnologia pra gente ia ficar mais cara. Então, a gente não tem que se submeter. Para de se submeter pra OTAN. Para, por favor. Eu só queria ter uma posição de neutralidade e bater o pé na mesa, mas como a gente não tem... uma curiosidade, tá? Meu professor da área de defesa veio aqui no mapa, o mesmo que falou dos porta-aviões, dos americanos espalhados pelo mundo. Se você aproximar em qualquer lugar aqui dos Estados Unidos, na costa de Nova York, com certeza devia ter um navio, uma fragata, alguma coisa assim. Não aparece. Isso aqui é onde estão de verdade, mas não tem a localização exata deles, certo? Meu professor falou até os nomes das que tem aqui no Rio de Janeiro. Eu vou tentar achar de novo. Não é difícil não, que eu me esbarrei com eles um dia desses aqui. Sem querer. Cadê a capital, gente? Capital do Rio. É na ilha do... Acho que é aqui. Pronto. Nossa defesa marítima aqui. Nossos porta-aviões. Nossos fragatas aqui. Tá aqui no Google Maps. Pra quem quiser bombardear. Interessante. Entendeu a falta de respeito? Interessante. Mas tá tudo bem, porque o mundo tá em paz. E essa ideia de que guerra é uma coisa ultrapassada e que a gente alcançou um nível de maturidade é um risco enorme, né? Esquece.
A América do Sul está pacificada, entre várias aspas, porque a gente tem um grande hegemon, que é o Brasil, e não tem muitas razões para a gente entrar em guerra com outro. Distribuição de terra fértil, de água aqui, não tem. Todo mundo tem um pouquinho, pelo menos. Não tem justificativa para entrar em guerra por causa de recurso natural. Pelo menos para isso, não tem muito tempo. Cara, incrível conversa. Eu acho que. E assim, pelo menos. Você me causou pelo menos aí umas 3 rupturas importantes que vão fazer eu querer estudar. E. Só que tem que te agradecer. Você tem que me passar aquele dado que eu te pedi lá para disponibilizar aqui na descrição dos vídeos. E a gente tem que fazer essa conversa sobre superpopulação agora, porque as duas elas estão muito abraçadas, né? Então. E assim, o que em relações internacionais fala-se a respeito de controle populacional? Porque se a gente não fechar a torneira, a gente vai ter que derramar de alguma forma. De alguma forma, porque não tá. A gente falou disso aqui. Você até falou que os países não controlam a população. Por incrível que pareça, quem mais controla é a China. Porque eles foram os primeiros a ter um problema de fato com superpopulação. Sim, mas agora você vê que está invertendo, né? E eles estão falando, olha, a gente vai precisar e vai haver um incentivo, e incentivo de chinês é daquele jeito, né? Ou você tem 3, 4 filhos do jeito que eu quero, ou a casa cai para você. Isso é muito perigoso. Então, o quanto eles não vão, entre aspas, incentivar a população deles a continuar crescendo. Se a coisa começar a diminuir de fato daqui para frente, que bom, naturalmente, então melhor ainda, mas eu não vejo interesse dos países em fazer um controle um pouco mais drástico, porque todo mundo se preocupa muito com o colapso que isso pode ter na cadeia de produção e abastecimento. Aí eu queria estudar um pouco mais sobre isso, queria que você me ensinasse o que você puder. Vamos sim, vale a pena. Tem muita coisa para falar disso também. Incrível, cara. Alguma consideração final? Alguma outra coisa que você queria deixar? Não, acho que por hoje é isso. Eu sou muito palestrinha, se deixar, eu saio falando igual metralhadora. Mas você sabe que tem uns... Eu tava conversando com algumas pessoas que seguem o canal, assim. É muito gostoso quando a gente encontra, principalmente quem joga, né? Quando a gente encontra um assunto do nosso interesse e que tem profundidade e que dura bastante tempo. Então, não vejo problema nenhum em essas conversas serem longas, porque elas agregam pra caramba. Vale sempre a pena. Vamos fazer mais. Eu sinto um pouco de falta disso, porque eu tenho alguns poucos colegas assim mais engajados e para falar desses assuntos, mas é sempre bom ouvir de alguém de fora, que não tá na academia, que não é da minha família também, que eu já extraí tudo deles, coitados, ninguém me aguenta mais ouvir falar. Mas é sempre bom ter mais gente para conversar sobre e para debater mais sobre essas ideias do mundo. Incrível. Pessoal, por hora é isso, espero que seja útil. Grande abraço para vocês. Valeu, pessoal, um abraço.